Vamos para a palavra de Deus? Abre aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Lucas 19, a partir do versículo 28. Se você achou, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por enviar a Tua palavra até nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse livre acesso a ela. E podemos hoje nos reunir ao redor da Tua palavra e meditar a respeito das verdades contidas nela. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos agora: ilumina os olhos do nosso entendimento, nos faz compreender cada detalhe, Senhor, tudo que o Senhor quer ministrar sobre os nossos corações. Fala, Senhor, porque nós queremos Te escutar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, ter uma vida dedicada a Jesus é ter uma vida com propósito. Ter uma vida dedicada a Jesus é encontrar uma verdadeira razão de existir. É encontrar o verdadeiro propósito para as nossas vidas, é a verdadeira direção para as nossas histórias. Uma vida dedicada, a partir dessa dedicação a Deus, através da nossa existência, nós acessamos, encontramos um caminho de bênção, de vida, de alegria, de paz. Uma dedicação a Deus coloca em ordem todas as demais coisas a partir dessa dedicação. É viver dedicado, entregue, viver para Deus. É colocar a vida em ordem. Não que não vai ter coisas para ser ajustadas, mas é entrar por um caminho que vai ajustar elas. Uma vida dedicada a Deus é uma vida com propósito, com razão de existir. Deus deve ser o centro da nossa história, o fundamento das nossas vidas. Nele está o propósito de tudo.
Tanto que Colossenses 1,16 vai dizer a respeito do Senhor Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, toda a existência parte dele, é nele, ele é o que sustenta tudo. Amém ou não amém? Existem duas formas de nós conduzirmos a nossa vida: uma vida centrada em nós mesmos e uma vida fundamentada em Cristo. O perigo de nós estarmos centrados em nós mesmos é que é um caminho de destruição para nós. Quando o homem decidiu centrar sua vida em si mesmo, ser o senhor de si, começou um rastro de morte, dor, destruição, falência, sofrimentos, dificuldade, brigas, contendas, tudo que não presta. Porque nós não fomos criados para ser o senhor de nós mesmos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E uma das características de Deus é que Ele vive numa perfeita comunhão. E a comunhão, ela parte de um princípio de se dedicar ao outro. Por isso que, fundamentados em Cristo, nós passamos a trilhar um caminho de vida, porque nós tiramos os olhos de nós mesmos, colocamos os olhos no Senhor. E viver para o Senhor é expressar o seu amor por onde nós passamos. É trilhar um caminho de vida, de bênção, de justiça, de paz, de alegria e tudo que o seu reino manifesta. Viver para Deus é mais do que seguir regras, mas é trilhar um caminho de vida. É alinhar nossa existência com a realidade do reino dos céus. É compreender que somente vai prevalecer aquilo que foi edificado em Deus. E aí eu quero te perguntar nessa noite se as nossas realizações têm sido voltadas para honrar a Cristo. Se a nossa existência está dedicada à honra a esse Cristo, que nós temos tanto prazer em cantar a respeito dele. Será que a nossa vida serve e comunica a grandeza de Cristo? Será que a nossa trajetória está alinhada com a pessoa do nosso Senhor? Porque o Senhor nos chamou para viver na presença desse Rei glorioso, totalmente dedicados e exclusivos a Ele, desfrutando da sua presença. Esse Rei glorioso, Ele detém todas as coisas e Ele vem reinar sobre todos. O reino dele vai permanecer e somente vai permanecer com Ele aquilo que foi dedicado a Ele, aquilo que foi fundamentado e construído nele. Esse Rei poderoso vem reinar sobre nós. E aqui está a pergunta: será que quando esse Rei vier, Ele vai encontrar pessoas dedicadas a Ele? E aí eu preciso te lembrar mais uma coisa: o tempo de honra, obediência, dedicação a Deus é hoje. É o tempo que Ele fez para nós. Pois o amanhã é só o reflexo do que nós estamos semeando hoje. O dia da vinda do Senhor só vai refletir aquilo que nós estamos construindo nele hoje. Aqui, nesse texto que nós lemos, o contexto aqui, você deve estar familiarizado. O Senhor, Ele, desde o Antigo Testamento, desde Abraão, para não dizer desde o Gênesis, o Senhor tinha prometido que haveria, um descendente, adiantando um pouco na história, um descendente de Davi que reinaria no trono para sempre. Que esse descendente de Davi, o Messias prometido, o ungido de Deus, o Filho de Deus, ele se assentaria no trono e ele libertaria o povo de Deus das suas opressões e reinaria com um cetro de justiça, de bondade.
Essa era a promessa sobre Israel. E Israel, então, viveu aguardando, e tem uns judeus teimosos que vivem até hoje, aguardando o cumprimento dessa promessa. Aguardando o descendente de Davi, que vai sentar no trono em Jerusalém para reinar mais uma vez. E eles aguardavam essa promessa com muita expectativa, porque aqui eles estavam sob a opressão de Roma. Esse filho de Davi libertaria Israel e governaria para sempre. Tem inúmeras promessas assim na palavra, mas ali em Ezequiel 37, 24, o Senhor vai dizer assim: o meu servo Davi, aqui Davi já tinha morrido, né? Ele estava falando de alguém que viria futuramente. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual o pai de vocês habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa era a expectativa que estava no coração daquele povo. O dia que esse príncipe, descendente de Davi, ia estabelecer essa realidade no meio deles. Então, surge um homem, Jesus de Nazaré, realizando sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo, libertando cativos, curando enfermos, perdoando pecados, anunciando a chegada do reino de Deus. E muitos daqueles creram que ele era o descendente de Davi, o Filho de Deus, o Messias prometido. E aí, o Senhor surge, e agora ele está aqui no caminho para Jerusalém, cumprindo mais uma das profecias, Zacarias 9:9, descendo rumo a Jerusalém, montado no jumentinho, porque lá em Zacarias 9:9 vai dizer isso, que vem, né, alegre-se muito a filha de Sião, exulte a filha de Jerusalém, eis que vem o seu rei, vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então ele estava aqui cumprindo essa profecia. Muitos na hora nem entenderam o que estava acontecendo, mas estava agora o Messias, o descendente de Davi, cumprindo a promessa, entrando em Jerusalém. Mas diferente do que havia ali na expectativa do povo de Israel, que era um libertador, um guerreiro valente, que ia romper com aquela situação com Roma, tomar o trono lá que estava lá em Jerusalém. O Senhor vem humilde, montado no jumentinho, porque essa humildade aqui comunicava paz, comunicava misericórdia, compaixão do seu povo. Era o Messias disponível no meio do seu povo. O Senhor estava vindo, entrando por Jerusalém, anunciando uma coisa: eu vim trazer a paz, eu vim trazer a reconciliação, eu vim trazer o perdão de Deus sobre esse povo. Diferente de um desfile militar, onde o rei entraria ali montado num cavalo de guerra, como é que chama? Eu esqueci o nome daqueles cavalão grandão, mas montado num cavalo bonitão assim, todo pomposo, desfilando como triunfante, né? Como alguém que conquistou um reino. Ele vem montado num jumentinho, símbolo de humildade. Quando ele passava ali por meio da multidão, as pessoas clamavam por ele e honravam a sua vinda. Aquelas pessoas que reconheceram nele uma figura do Messias, começou a trazer honra para ele. Na medida que Jesus marchava em direção a Jerusalém, um caminho de
para tomar o seu trono, muitos pensavam, eles iam honrando e servindo o Senhor. Eles tinham que expressar a sua honra ao Rei Jesus de alguma forma. Hoje, queridos, nós que estamos aqui, né, tanto tempo depois desse acontecimento, nós entendemos que o trono de Jesus é muito mais glorioso do que um trono, uma pequena cidadezinha no meio do Oriente Médio chamada Jerusalém. Nós sabemos que o trono de Jesus está no mais alto lugar, que Deus Pai o exaltou nas alturas, sobre todo o nome, e o governo, o domínio está sobre os seus ombros, que Ele é o Rei glorioso, que Ele é o Senhor de toda a terra, que todos se dobram diante dEle, que Ele reina soberano sobre tudo e todos. Nós reconhecemos que o trono dEle é muito maior que isso, porque naquele dia Ele não se sentou num trono em Jerusalém, mas agora, após a sua morte, Ele foi elevado aos céus por Deus Pai, está sentado à sua destra, e da mesma forma que toda profecia se cumpriu até aquele ponto, existe uma que diz que Ele virá mais uma vez, agora não mais num jumentinho humilde, mas agora sim, todo glorioso, cercado por milhares e milhares de anjos, com trombetas soando, anunciando a sua pompa, a sua glória, a sua autoridade, chamando aqueles que são seus, para estabelecer de uma vez por toda o seu reino glorioso sobre essa terra. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Senhor que nós aguardamos. Apocalipse 19:11 vai relatar esse momento que eu acabei de dizer, vai dizer assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimos, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Você consegue contemplar esse Cristo glorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com toda a sua glória para estabelecer o seu trono de justiça e de bondade. E assim como o povo de Jerusalém, no caminho que ele percorria, honrava o Senhor e servia o Senhor, nós que cremos nessa verdade, somos chamados para honrar e servir o Senhor, enquanto Ele percorre esse caminho até estabelecer o seu trono. É o mesmo chamado sobre mim e sobre você. No dia do manifestar de Cristo, vai permanecer somente a honra que lançamos diante do seu caminho. É isso que vai permanecer. A adoração que fazemos através da nossa vida, a honra a Cristo, nesse trajeto que Ele percorre até o estabelecimento do seu trono. É isso que vai ficar aqui. Por isso eu repito mais uma vez, a oportunidade de adoração, de servir a Deus, de se dedicar a Ele é hoje. É hoje, é agora. No dia que Ele rasgar esses céus, estabelecer o seu trono, tudo já vai estar julgado, querido. O tempo é hoje. Naquele dia, todos já vão reconhecer quem Ele é. Mas a oportunidade de nós entregar o nosso coração e se dedicar é agora.
A oportunidade da adoração a Cristo é hoje, no trajeto do trono. Quando Ele se manifestar, tudo isso aqui já vai estar julgado. O rei tomará a terra. E a pergunta é, nós vamos estar ao seu lado no seu reinado? Você quer estar ao lado de Cristo no seu reinado? Então você tem que ser daqueles que preparam o caminho, que honra Ele enquanto Ele passa, enquanto nós estamos percorrendo com Ele um caminho a Jerusalém. Não a Jerusalém construído por mãos humanas, mas cujo Deus é o arquiteto e construtor. E aí o que eu quero falar com você nessa noite é sobre isso. Uma vida que honra Cristo durante o trajeto. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a honra a Cristo, ela começa, melhor dizendo, pela obediência. Se nós queremos honrar o Senhor na nossa vida, nós temos que começar pela obediência a Ele. Esse texto vai nos dizer aí que o Senhor, quando Ele chegou em determinado lugar, Ele disse, olha, vão até uma aldeia. E ao entrar nela, vocês vão encontrar ali um jumentinho amarrado. Me tragam esse jumento. Que quando você estiver desamarrando, se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam assim, é o Senhor que precisa dele. E aí o texto vai dizer que eles indo, encontraram tudo que o Senhor tinha dito. E aí eles perguntam, porque eles dizem como o Senhor mandou, e levam o jumentinho até Cristo. Ajudam ele a montar, isso aí me chama a atenção, né? Ajuda o Senhor a montar nele. Ninguém tinha montado nesse animal ainda, né? Vai saber, né? Mas o que me chama a atenção aqui é a disponibilidade desses discípulos em obedecer ao Senhor. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Não era uma tarefa tão simples assim como parece. Você pegar algo de alguém que você não conhece, você percorrer um caminho até achar isso e ainda não é teu. Você calçar a cara, começar a desamarrar, torcendo para ninguém ver e alguém vê. A honra ao Senhor começa pela obediência, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está nos pedindo. Talvez naquela hora nem se passasse pela cabeça deles Zacarias 9:9. Porque se o Senhor tivesse falado assim, olha, vão lá pegar esse jumento para a gente cumprir a profecia de Zacarias 9:9, já era um começo. Mas só falou assim, o Senhor precisa dele. Se nós desejamos honrar o Senhor com a nossa vida, devemos obedecer tudo conforme Ele diz. Eu vou repetir aqui o que o nosso pastor falava para a gente, se Deus te manda sentar, não procure uma cadeira. E essa é a verdade. Obediência ao Senhor é o princípio de honra. Arrisco dizer que a linguagem de amor de Deus é a obediência. Se quer demonstrar amor ao teu Deus, começa a obedecer a Ele. É o exemplo de um filho que o pai pede algo a esse filho, o filho fala, pai, pode deixar, vou fazer, mas pega, sai dali e faz completamente ao contrário. Esse filho não está honrando esse pai, porque não é dizer que vai obedecer, mas é obedecer. A honra está em alegrar o coração daquele que nos pede. É demonstrar o amor e honra através de uma ação que corresponde aos anseios daquela pessoa. Isso é honrar. É como o Senhor diz ali para Saul, né? Quando ele desobedece o Senhor, sacrificando aqueles animais, fazendo tudo o contrário que Deus tinha pedido. E aí o Senhor vai dizer para ele lá em 1 Samuel 15:22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor,
também ele o rejeitou como rei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é demonstrar honra a Deus, fidelidade a Deus. Porque ele está comparando aqui a desobediência com idolatria. Ou seja, não ter Deus no centro da sua vida. E aí, querido, eu queria te encorajar nessa noite a ter uma vida de obediência a Deus. Porque na obediência, no caminho da obediência, está o acesso ao extraordinário de Deus. Você pode repetir isso comigo, só para você acordar um pouquinho? No caminho da obediência, está o acesso ao extraordinário de Deus. Quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, queridos, nós entramos por um caminho onde está o mover, o agir de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. É na sua obediência. Pensa comigo, esses 2 discípulos, por ter obedecido uma ordem tão estranha do Senhor, eles viveram algo extraordinário com Deus, queridos. Eles têm história para contar com Deus, para dizer, olha, um dia o Senhor nos mandou ir buscar um jumento que a gente nem sabia que estava lá. E chegamos lá e aconteceu igualzinho o Senhor tinha me dito. Queridos, quem entra por um caminho de obediência, vai viver algo extraordinário com o Senhor. Por isso rompe com as tuas barreiras, com a tua incredulidade e dá passos de fé em direção ao que Deus tem te falado. Porque você vai viver algo extraordinário com Ele. Foram e acharam tudo conforme Jesus tinha dito. Queridos, homens que se moveram em obediência à voz de Deus, viveram coisas extraordinárias com Ele. Ananias ouviu uma voz do Senhor dizendo assim, vai lá, onde tem aquele homem que está matando todo mundo que acredita em mim, e ora por ele. Senhor, eu tenho ouvido a respeito de Saulo, e ele está até com carta aqui para prender a gente, tem certeza? Ouvi direito? É o Senhor mesmo? Ananias foi, encontrou Saulo onde o Senhor tinha dito que ele estava, e orou, e devolveu a vista a Saulo, batizou Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo, através da vida daquele homem. Aí Ananias podia dizer hoje, se ele fosse menos convertido igual nós, né? Ia falar assim, tá vendo metade da Bíblia aí? Quem escreveu fui eu que orei por ele. Viver coisas extraordinárias com Deus. Cornélio obedece à voz do Senhor, manda os seus servos ir até a casa de Simão Curtidor, onde havia um outro Simão, e fala, traga esse homem aí, porque ele tem as palavras para te dizer aí, que vai te salvar. Ele obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus, e ele viveu uma coisa extraordinária dentro da sua casa. Todos da sua casa salvos, cheios do Espírito Santo, porque ele se moveu em obediência a Deus. Pedro viveu algo extraordinário com o Senhor, porque quando ele estava relutando em ir, ele falou assim, pode ir com esses homens, Pedro. E ele foi um instrumento que inaugurou a inclusão dos gentios no meio da salvação do povo de Deus. O que Deus quer fazer através da tua vida? Dá passos de obediência e você vai viver coisas extraordinárias com Ele. Mas no caminho da obediência também está o acesso aos propósitos de Deus, que é isso que nós estamos falando. É além do que nós estamos vivendo no momento, mas é o que Deus quer fazer, quem Ele quer tocar, aonde Ele quer agir. Para aqueles discípulos era só um senhor cansado querendo andar a cavalo, agora que já andou muito a pé. Mas para o Senhor era o cumprimento de uma profecia que dizia que o Messias entraria pelas portas de Jerusalém montado num jumentinho. É os propósitos de Deus, daqueles homens que eram ali os donos daquele animal, tendo a oportunidade de servir o Senhor com seus recursos, com as suas posses, com o que eles tinham, de participar do movimento de Deus. Por isso, o caminho da obediência é o cumprimento
é o acesso às promessas de Deus. Mas o caminho da obediência também é o cumprimento das promessas de Deus. Porque Zacarias 9:9 só se cumpriu porque teve discípulos dispostos a obedecer a Deus. Quais promessas vão se cumprir através da tua obediência? Então, muitas vezes a nossa desobediência está nos privando de viver algo a mais com Deus. Por isso que nessa noite o Senhor nos deu um coração disposto a obedecer a Ele, para que a nossa vida se torne uma vida de honra ao seu nome, amém? A segunda coisa que eu aprendo é que a honra a Cristo envolve a entrega diária. Vai comigo aí no versículo 35. A honra a Cristo envolve uma entrega diária. O texto aí vai dizer que então eles trouxeram o jumentinho até Jesus, a ponto e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida no Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, com muita alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Aqui tem um detalhe interessante, que eles começam a depositar as suas capas, né? Primeiro no jumentinho, para o Senhor não montar apelo, né? E depois, conforme ele ia percorrendo o caminho, eles iam lançando as suas capas por onde o Cristo ia passando. A capa ali era uma vestimenta muito comum naquela época, era uma vestimenta que fazia parte do dia a dia. Ela ia sobre a túnica era a roupa ali que ficava mais colada ao corpo, e a capa era o que ia por cima. Essa capa ela tinha muitas funções. A capa ela era utilizada para proteger ali, né, do clima, né, seja do calor, seja do frio. A capa também era usada como coberta para dormir à noite. Tanto que lá em Êxodo 20, ela deveria não reter aquela capa até o anoitecer, porque talvez ela só teria aquela capa, a que deu, né, como garantia do empréstimo, só teria aquela capa para se aquecer durante a noite. E aí Deus fala assim, então não retém até o anoitecer, porque se ela clamar a mim, eu sou misericordioso, eu vou me levantar em defesa a ela. Então a capa fazia parte da vida dessas pessoas. A capa também, ela tinha até um papel no culto religioso. Ao cobrir a cabeça ali, era um símbolo de submissão, de rendição a Deus. A capa, ela era usada para identificar um status social da pessoa. Igual é a roupa para nós hoje, né? A gente olha, bate o olho na roupa assim, o cara está vestido lá de terno ou de branco, você vai deduzir o que é a posição que a pessoa ocupa na sociedade. Então tinha as capas romanas, por exemplo, elas eram vermelhas, né? Tinha uma cor lá, se eu bati o olho, sabia que era um oficial romano. Então a capa, ela tinha essas funções do cotidiano, de se proteger e de dizer quem você era. E aí esse texto está dizendo assim, que à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. As pessoas pegavam aquele item que estava ali arraigado na sua vida, que era tão importante para elas, que diziam quem elas eram, e colocavam por onde Jesus ia passar. Nós devemos honrar o Senhor com aquilo que nós temos, com quem nós somos.
e o que nos define. A honra a Deus envolve a entrega do que tem valor para nós. O que tem valor para você na tua vida? Isso é um instrumento para você usar para honrar a Deus. Preparar o caminho para o Senhor, não retendo nada para Ele. Seja recursos financeiros, como lá em Provérbios 3:9, que vai dizer, né, honre o Senhor com os seus bens, com as primícias, né, da sua renda. Seja honrar o Senhor com o teu tempo. Como está lá no Salmo 5:3, que vai dizer, pela manhã, Senhor, o Senhor ouvirá a minha voz e eu ficarei te esperando. Separar um tempo para estar com Deus. O que tem valor para você? O que é a tua capa que representa algo que é rico para você? Honre o Senhor colocando isso diante dos pés dele. A honra a Deus envolve uma entrega dos nossos títulos diante de Deus. Que lembra, a capa era o que falava quem aquela pessoa era diante da sociedade. Tadinho, tinha uns que não tinha nem capa, gente. Tão simples que era. Lembra que tem na outra passagem relata, esse texto fala que eles pegavam ramas de palmeira e colocavam pelo caminho. Eram pessoas que não tinham nem uma capa para honrar a Deus. Honre o Senhor com aquilo que é o teu título. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Para nós hoje é tirar aquilo que eu acho que me define e falar, diante do Senhor eu deposito isso nos teus pés, porque eu reconheço que só há um aqui que carrega um título digno de ser honrado. Quantas pessoas se prendem em posições sociais, em nome, em família, em profissão, no que já conquistou na vida, se prende nisso e fala, né, não, eu pertenço à família da não sei quarta, quinta geração em tal área. Eu não sei o que, eu ocupo tal posição na empresa. Eu já fiz tal coisa. Eu tenho tal formação. Honre o Senhor com os teus títulos. Pega todos os teus títulos, leva diante dos pés dele e fala, Senhor, está aqui. Eu me tiro isso de cima dos meus ombros diante da tua dignidade. Gálatas 3:28 diz assim, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Sabe o que é mais belo diante de Cristo? É que diante de Cristo todas as capinhas removidas. Há um nivelamento, todo mundo é filho de Deus para adorar aquele que vive e reina para sempre. Então, se quer honrar a Deus através da tua vida, se esvazie de si mesmo. Tira essa capa aí que está te definindo. Sabe, você vem para um culto de louvor e adoração a Deus, tira a capinha do orgulho. Tira a capinha da vergonha. Não, eu não vou erguer a minha mão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou cantar alto porque eu não sei. Eu vou cantar baixo porque minha voz é de tal jeito. Gente, tira a capa e adora a Deus. O rei está passando e ele é digno de adoração. E você está deixando a tua capa encobrir e roubar a adoração a Deus, querido. Adora o Senhor de todo o teu coração. Porque a honra a Deus, eu também aprendo com esse ato de tirar a capa, que a honra a Deus é a entrega que nos expõe por completo. Porque lembra, desacostumei a andar com fio aqui, gente. Você lembra que a capa, ela cobria a pessoa, protegia do clima, protegia ali a roupa que estava por baixo. Essa capa, muitas tinham um capuz que a pessoa podia pôr assim sobre a cabeça, ninguém nem sabia quem era. E aquelas pessoas a contemplar o Cristo, quem estava passando diante deles, o Messias, o Filho de Deus,
eles decidem se expor por completo, abrir, romper com as barreiras e render diante do Senhor a adoração a Ele. Por isso, a entrega tem que ser uma exposição completa, romper com os nossos padrões. Porque não é a respeito de nós mais, é de quem está diante de nós. E se nós aqui, nos empolgamos e temos a expectativa, quando lemos, que o cavaleiro do cavalo branco, Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai vir sobre essa terra, nós nos alegramos com isso, mas se na nossa vida diária não tem essa exposição, como que nós vamos fazer isso no dia que Ele vir? Porque no dia que Ele rasgar esses céus, tudo já vai estar exposto. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer isso voluntariamente, de todo o teu coração. Você entende a diferença? Naquele dia, o texto diz que homens pedirão para que os montes caiam sobre eles vão entrar em buraco, tentando esconder desses olhos que são como chama de fogo. E onde esses olhos passam, não tem nada que está encoberto a eles. Então hoje você tem a oportunidade de se expor voluntariamente a esse Deus, se render diante dEle, adorar Ele, honrar Ele através da tua vida. Por isso, a honra a Deus passa por uma entrega completa. Não retém a tua honra, querido. Muitas vezes as barreiras que nós mesmos colocamos devem ser rompidas. Você lembra da mulher com fluxo de sangue? Que a mulher não podia tocar em ninguém, ela tinha que estar isolada. E ela vê o Cristo passando, ela vê uma oportunidade de estar diante do Cristo. E ela rompe com todas as barreiras e protocolo para estar com Ele, tocar pelo menos na orla das suas vestes. Você se lembra daquele leproso que também é curado pelo Senhor? Leproso também tinha que estar isolado, tinha que estar fora de qualquer cidade, longe das pessoas. Ele tinha que estar com o cabelo esgranhado, com as vestes tudo bagunçado e gritar de longe: sou leproso, não se aproxime. E ele grita ao contrário: Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Rompeu com padrões. Você lembra daquele cego na beira do caminho? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele rompeu com tantos padrões que o povo chega para ele e fala assim: menos aí, diminui. E aí ele gritava mais alto, até o Cristo chamar ele para estar com ele. Quem rompe padrões, queridos, tem acesso a um lugar de intimidade com Deus. E aí essa entrega, ela também, eu aprendo aqui que ela é diária, não é um momento. É constantemente fazendo essa entrega. Porque o texto vai dizer, à medida que Jesus avançava, ia tendo a entrega. Uma capa ia surgindo no caminho do Senhor. E aí, diz aí que o povo louvou ao Senhor com gritos bem alto, com muita alegria. Louvou ao Senhor pelos milagres que Ele havia feito. Ou seja, ele estava olhando para o Senhor e reconhecendo a graça manifesta nas suas vidas. E entregando a adoração a Deus por meio disso. Por isso todos os dias nós temos que ir para a nossa vida e começar a examinar e ver a graça do Senhor atuando. Pela manhã nós honramos o Senhor e nos entregamos diante dEle, porque Ele nos concedeu mais um dia de vida. Pela hora do almoço nós honramos o Senhor porque Ele tem provido na nossa casa. Pela tarde nós honramos porque Ele nos sustentou ao longo do dia. À noite nós honramos a Ele porque Ele nos faz repousar seguros. E assim por diante, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus de amor, que cuida de nós em todo o tempo. Ele é um Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. E mesmo se não operasse, Ele continua sendo Deus e é digno de ser honrado e ter a entrega dos nossos corações a cada dia. Amém? Então a entrega, além de completa, ela é diária.
a maior ladra de honra e adoração a Deus é a ingratidão. Por isso a gente tem que ser como Jeremias, dizendo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que o Senhor tem feito por mim. Terceira coisa, a honra a Cristo envolve satisfação na sua presença. O texto diz que eles começaram com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O que nos move a honrar a Cristo no percurso da nossa vida é a expectativa da sua chegada. É quando nós cantamos aqui, né, Senhor, rasga o livro, né, abre, rompe os selos e vem. É um povo que tem um coração com uma expectativa no dia da visitação do Senhor, que tem prazer quando Ele manifesta a sua presença e honra essa presença com adoração. Por isso eles estão aqui dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estão adorando o Senhor, porque Ele veio, Ele está presente. Eles estão honrando a presença e têm prazer nessa presença. A honra a Deus passa por honrar a sua companhia no nosso meio. Não tem como, queridos, nós dizermos que ansiamos pela vinda do Senhor, sem ter uma vida que prepara a vinda do Senhor, que honra esse Senhor. A marca da igreja que honra a Cristo é aquela que está dizendo com a sua vida: bendito é o que vem em nome do Senhor. É com a sua vida, todos os dias, honrando essa verdade. Quem olhar para nós deve ver uma satisfação na pessoa de Cristo Jesus. Aquele povo estava com alegria e júbilo, porque eles estavam vendo e contemplando o Cristo. Por isso, quem entrar por essas portas tem que olhar para nós e ver satisfação no Cristo. E a satisfação está em reconhecer quem Ele é. Se nós realmente tivermos entendimento de quem Cristo é, o bendito que vem em nome do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se nós reconhecermos isso, querido, a satisfação surge espontaneamente. Por isso, gasta tempo reconhecendo quem teu Deus é. Muitos vão olhar para nós e vão ver essa satisfação. E aí eles vão perguntar assim: por que vocês estão celebrando esse Rei? Por que vocês estão tão satisfeitos com Ele? E aí nós vamos dizer: porque Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é o justo. Ele é o todo-poderoso e sábio. Ele é o Deus das nossas vidas. Salmo 89:15 diz: feliz é o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Um povo que tem a alegria de saber que anda na presença de Deus. A honra a Deus passa pela celebração da sua presença e pela expectativa da sua vida. Queridos, nós não vamos conseguir dar honra a Deus se nós não tivermos esses dois elementos no nosso coração. Celebrar o que Ele já faz no nosso meio e ter a expectativa de um amanhã nele. Amém? Então a honra envolve obediência, entrega e satisfação em Deus. Que nós sejamos um povo que honra o Senhor. E aí eu preciso te dar um alerta para a gente encerrar.
Talvez na hora que nós decidirmos honrar o Senhor com obediência, com entrega e com satisfação, se ouvirá uma voz dizendo assim: Senhor, os repreenda, os faça parar. O texto diz aí que os fariseus, ao ouvirem essa declaração, um povo que obedece, que se entrega a Deus e que tem satisfação em Deus, pediram: Senhor, repreenda seus discípulos. E aí o Cristo respondeu a eles: olha, se eles se calarem, até as próprias pedras vão clamar. Se eles calarem, as pedras clamarão. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É que uma verdade não tem como ser omitida. Não tem como apagar quem eu sou diante das pessoas. Não tem como anular a verdade de que eu sou quem eles estão dizendo que eu sou. O que os fariseus estavam dizendo aqui: olha, pare de dizer isso, porque vocês estão declarando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. E Jesus estava dizendo: se eles não reconhecerem, toda a criação vai reconhecer. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não há nada que possa alterar quem Ele é e a dignidade que Ele carrega. Apocalipse 5:11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, a força e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram, queridos. O que esse texto está dizendo é que naquele dia tudo o que existe vai declarar que esse Cristo que nós adoramos é digno de receber honra, adoração, louvor. Todo o domínio está sobre Ele, queridos. Tudo vai reconhecer. E aí a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você, eu e você, vamos permitir que algo criado tome o nosso lugar nessa declaração? Será que algo criado, uma pedra, vai ocupar o nosso lugar de adoração a esse Cristo? Porque Ele mesmo está dizendo: se o povo parar de declarar quem eu sou, até mesmo as pedras declararão. Até elas reconhecerão. Esse texto está dizendo que tudo que for criado vai adorar a Deus e reconhecer quem Ele é. Quem vai ocupar um lugar de honra a Deus e vai dizer: Senhor, nenhuma pedra vai tomar o meu lugar. Porque aqui o Senhor, quando o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai ver um coração de pedra, mas vai ver um coração transformado e rendido ao Cristo, que rende honra através da sua existência. Uma vida com propósito é uma vida dedicada a Deus, que decide honrar Ele através da sua existência.